Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeozão de domingo e pela thumb e pelo título do vídeo vocês já viram que é como eu investiria 100 mil reais, iniciaria meus investimentos, no que eu investiria a quantia de 100 mil reais se eu estivesse começando hoje. E aqui antes de continuar eu quero deixar bem claro, 100 mil reais é um baita dinheiro, é bastante coisa, não é assim, se a gente for pegar são poucas pessoas que começam com 100 mil reais, mas eu estou usando um exemplo fictício de um valor que eu sei que é um valor que muitas pessoas atingem como uma meta, assim como 1 milhão, né? Então também é uma meta. Mas 100 mil reais é algo factível. Então eu estou usando esse exemplo, mas isso vale para qualquer quantia que você vai iniciar. E eu quero que você não foque simplesmente no valor, e sim no que eu vou dizer em relação a como eu investiria. E por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque, primeiro, foi muito pedido onde que eu começaria investimento, se eu estivesse começando hoje. E principalmente pelo seguinte, pessoal. Tenho certeza que vocês já viram em vários locais, eu mesmo falando aqui, que a gente precisa diversificar. E a diversificação é um exercício de humildade. O que significa exercício de humildade? Quando você não diversifica, ou seja, você concentra todos o seu dinheiro, os seus investimentos em uma única classe de ativo, ou em um único ativo que seja, você está pressupondo que você conhece tudo daquilo. E você se sente mais confortável em investir tudo naquela classe de ativo. Só que, pessoal, nem o melhor investidor, nem o Warren Buffett, ele investe somente em uma classe de ativo ou somente em um único ativo. E se a gente para para pensar, se nem os grandes investidores investem apenas em uma classe, por que isso? Porque é um exercício de humildade, porque eles mesmos reconhecem que eles não sabem tudo sobre aquele ativo. E isso eu estou falando dos grandes investidores, tá? Não estou falando da nossa, o afegão médio que eu chamo, né? Que a gente está nessa fase, nessa parte aqui do afegão médio. Então, a partir do momento que você entende que você não conhece tudo daquela classe de ativo, a diversificação te protege de qualquer coisa que você não conheça dessa outra classe que possa vir a prejudicar essa classe de ativo. Então, quando você diversifica, você acaba protegendo um pouco o seu patrimônio. Porém, pessoal, a gente tem visto muito aquela questão, você precisa investir em renda fixa, você precisa investir em fundo imobiliário, em ação e ativo internacional. Só que isso, pessoal, eu vejo como a meta que você deve chegar. Você deve chegar nessa configuração de carteira, ou seja, uma parte em renda fixa, uma parte em ação brasileira, uma parte em real estate, em fundo imobiliário, ou ativo ou imóvel físico, e tirar o seu dinheiro, uma parte do seu dinheiro do país, para você tirar o Brasil do seu dinheiro. Só que, pessoal, eu vejo que para seguir esse tipo de estratégia, grande parte das pessoas acabam investindo em qualquer coisa pelo simples fato de diversificar. Ah, eu preciso investir em ação mesmo eu não sabendo nada, eu preciso investir em ação. Ah, eu preciso investir lá fora mesmo não sabendo nada porque eu preciso diversificar. Então, e por que eu estou falando isso, pessoal? Porque se a gente pegar isso aqui, ó, esse aqui é um gráfico, ele vai até março de 24, mas já tem dados mais atualizados de número de pessoas físicas na bolsa, na nossa bolsa. O que eu quero chamar a atenção? Desse crescimento de 2020 para 2024, e se a gente for pegar dezembro de 24, fechou em 6 milhões. Ou seja, nós tivemos praticamente quase de 2,5 vezes o aumento de investidores na bolsa em apenas 4 anos. Muito em função do que a gente teve na questão da taxa de juros. A taxa de juros caiu muito pós-pandemia, ela chegou a bater 2%, então as pessoas buscaram investimentos mais arriscados para ter um pouco mais de retorno. Então entrou muita gente na bolsa, muita gente. E o reflexo disso foi nesse momento que a gente vivencia hoje, nessa crise que a gente vivencia no atual, né, de queda de ativos de renda variável, de muitas pessoas que investiram em ativos que não faziam a menor ideia, e é o primeiro sinal de crise saíram vendendo, porque investiram sem saber. E pode ser, e aí eu não conheço, assim, eu não tenho nenhum dado que mostre isso, mas eu suspeito que esse tipo de comportamento, ele está muito em função de pessoas que iniciaram agora os investimentos, ou iniciaram faz pouco tempo, que pegaram um momento bom, e no primeiro sinal de reversão de economia, como acontece em tudo quanto é lugar e vai acontecer mais vezes, saíram vendendo, sem entender o porquê. E a grande problema é por que compraram.
Então não estavam preparadas ainda e às vezes seguindo essa regra de ter que diversificar e investir em algumas classes. Então, pessoal, eu vou trazer uma regra que, e de fato eu pensava assim, e você vai evoluindo, e eu acho que para começar, talvez não seja tão indicado diversificar tanto. E já vou entender o porquê. Porque a minha meta, e aqui eu deixo bem claro, a meta para o investidor mais evoluído é sim ter uma diversificação entre renda fixa, ter ação brasileira, ter ativo internacional e ter fundo imobiliário. Mas para quem está começando e tem um dinheiro aí para começar a investir, eu separei, e aí eu posso receber críticas nesse vídeo, mas é o que eu acredito hoje, de como que você deve começar os seus investimentos. E aí eu vou para o Excel e talvez vocês se assustem um pouco com a minha diversificação. A primeira caixinha seria renda fixa, ou seja, dos meus 100 mil, 20% em renda fixa. E o que eu falo renda fixa, pessoal? Renda fixa é Tesouro Selic e fundo DI taxa zero, aquele trend da XP, ou fundos que aplicam mais de 95% do patrimônio no título público. A vantagem desses títulos aqui, pessoal, por exemplo, eu tenho uma quantidade na XP do Trend DI, que eu uso ele como reserva de oportunidade. Tenho oportunidades que eu vejo na bolsa, eu uso esse dinheiro. E a vantagem de você ter ele lá é que você pode comprar o ativo na bolsa e aí depois pedir o resgate. E com o Tesouro você consegue fazer isso também. Mas depois, principalmente no que aconteceu pós-pandemia, que até o Tesouro Selic ficou impedido de fazer saque por causa de problemas da plataforma, embora eles tenham falado que isso nunca mais vai acontecer com o Tesouro Selic. Com os outros, sim. Eu ainda acho bom você diversificar essa parte de renda fixa. Então você está começando agora, foque 20% do que você vai montar a sua carteira em renda fixa. Ou seja, 10% em Tesouro Selic e 10% num fundo DI. E aí você fica com essa parte, porque isso aqui pode ser sua reserva, pode ser sua reserva de emergência ou sua reserva de oportunidade, supondo que você já tem uma reserva de emergência, mas se você não tiver, formar uma reserva de liquidez, para se você precisar de qualquer momento, você não precisar ir para ativos, resgatar ativos de renda variável, que aí sim você pode ter perda, porque normalmente a gente precisa do dinheiro num momento ruim de economia, e normalmente quando os ativos de renda variável estão em queda, então você pode ter prejuízo e perder dinheiro. Bom, e qual seria a segunda classe e única classe? Fundo imobiliário. Aí vocês podem estar falando, Eric, você está puxando sardinha para fundo imobiliário. Não é isso, pessoal. A grande questão é a seguinte, por que eu coloco fundo imobiliário antes de explicar esses ativos? E aqui lembrando, pessoal, primeiro um baita disclaimer aqui, não estou recomendando a compra desses ativos, eu tenho que falar mais alto e tenho que deixar claro que eu não estou recomendando a compra, eu estou citando exemplos de fundos que eu considero muito bons, consolidados, e aqui vai aquela frase que eu sempre gosto de falar, um bom ativo se transforma num bom investimento em função do preço que você paga. Então eu posso estar falando de um baita fundo imobiliário, mas comprado num preço errado, ele não se transforma num bom investimento, tá bom? Então eu precisei voltar para mim para fazer esse disclaimer importante. Mas voltando aqui, 80% em fundo imobiliário. E por que isso, pessoal? E não porque não colocar nem um pouco em ação agora. Exatamente porque, para quem está começando, analisar fundo imobiliário é muito mais fácil do que analisar ação. Primeiro, você tem relatório gerencial todos os meses. Claro, não quero entrar no mérito da qualidade de alguns relatórios, mas você tem relatórios todos os meses, você tem principalmente aqui, coloquei praticamente 4, tirando esse aqui que tem um pouquinho de imóvel físico, mas 3 fundos imobiliários que são de tijolo, ou seja, que você sabe onde estão os ativos, você conhece os ativos, você consegue ver os ativos, e nesse primeiro momento que você está começando a sua jornada, você não precisa se preocupar com valorização do patrimônio. Porque fundo imobiliário, por regra, pelo fato dele ter que distribuir 95% do lucro dele no semestre, ele não tem a característica de se multiplicar, de valorizar patrimônio. Então, ele é um ativo muito mais fácil de entender do que uma ação que os resultados são publicados de 3 em 3 meses, você não consegue, às vezes, você precisa ter um conhecimento de contabilidade um pouco mais avançado para você conseguir analisar um balanço patrimonial de uma empresa, saber
como é que uma macroeconomia, por exemplo, uma empresa de commodity, a empresa de minério, poxa, o que acontece se a China parar de comprar? Ou será que a demanda interna é suficiente para a empresa ter lucro? Então não é tão simples. Já o fundo imobiliário de tijolo é um shopping que está lá, que tem você ou um prédio comercial, um galpão logístico que está alugado para uma empresa gigantesca que tem um contrato de duração de 10 anos e não vai mudar daquilo. Ela vai continuar pagando o seu aluguelzinho todos os meses, ano após ano vai reajustando a inflação, de vez em quando tem uma revisão do contrato, mas nada além disso. Nada além disso. E aqui eu sempre volto a falar, porque eu vejo que muitas pessoas acabam criticando o fundo imobiliário, falando, falta de transparência. Isso é porque não começaram a investir em ação ainda. A ação é muito mais difícil de você ter informação. Então, e por que eu coloco fundo imobiliário como a segunda parte da carteira, 80% da carteira? Por causa do fluxo de caixa que o fundo imobiliário vai te gerar todos os meses. Por quê? A partir do momento que você tem, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre as vantagens, a recompensa, né, de você ter o investimento e já ter a recompensa no mês seguinte, isso te motiva a continuar a investir. E aí você tem 80% investindo em 5 fundos aqui, eu coloquei um de renda urbana, um de logística, um de shopping, um de papel, que mescla os dois indexadores aqui, CDI, IPCA, o KNSC, da uma baita gestora, e um hedge fund, que ele engloba todas as classes de ativo. O KNHF, se você está começando a me seguir aqui, não viu os vídeos, não acompanha, o KNHF é um fundo, é um hedge fund que a gente chama, ele investe tanto em papel como o KNSC, ele pode investir em imóvel físico, como ele tem portfólio dele em prédios dentro dele, ele tem fundos imobiliários dentro dele também, então ele engloba todas as classes. Eu vejo como futuro dos fundos imobiliários os hedge funds. Então, pessoal, eu fiz uma distribuição simples aqui, colocando participações iguais nesses 5 fundos, os 80%. Mas exatamente porque, pessoal, se você investe essa quantia, e eu peguei aqui, pessoal, uma média de dividend yield dos últimos meses desses fundos aqui, ó, HGRU pagando 0,8% ao mês, o BTLG também, o XPML pagando um pouquinho mais, 0,9%, o KNSC pagando 1,1% e o KNHF pagando 1%. Se você investir 80 mil nesses fundos, você vai ter tranquilamente aí 700 a 750 reais por mês. Olha só o potencial de incremento de receita que você tem todos os meses. Para quê? Para você ir montando casca, estudando outros ativos, e aí sim você começar a investir em outros ativos. E aqui, pessoal, sempre lembrando, como eu começaria? Eu não investiria em ação no começo. E aqui, claro, eu tenho certeza que vai ter muita gente reclamando, mas esse aqui é a minha opinião e é o que eu faria hoje. Começaria com uma parte em renda fixa e o restante em fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele te potencializa os teus aportes. E a grande vantagem do fundo imobiliário que eu vejo é, em momentos de crise, o fundo imobiliário continua te pagando dividendo que vai te ajudar, inclusive, a aproveitar oportunidades. Então, e assim, eu não vejo, sinceramente, e eu já falei isso várias vezes abertamente, para mim não existe outro ativo gerador de fluxo de caixa como fundo imobiliário. Assim, não tem um gerador de fluxo de caixa tão bom quanto fundo imobiliário. E a grande vantagem é isento de imposto de renda. A gente está falando aí de um ativo que você vai receber todos os meses, praticamente 1% quase da sua carteira, um pouquinho menos, né, para você não precisar correr tanto risco como e com os fundos que eu coloquei, você não vai chegar a 1% ao mês. Mas não tem ativo que te pague 1% ao mês livre de imposto. E a grande vantagem é você aumentar os seus aportes. Primeiro, tem a questão motivacional, que você tem a recompensa já no mês seguinte, e potencializar e te dar tempo para você ir acumulando e estudando outras classes de ativos, e aí sim, você, em vez de reduzir fundo imobiliário, você começa a aportar esse dinheiro em outras classes. Pode comprar ação, pode começar a mandar um pouco para fora. Mas a ideia desse vídeo é como eu começaria. Então eu começaria com 20% em renda fixa e 80% em fundo imobiliário para te dar o fluxo de caixa. A parte de renda fixa para te dar segurança da carteira, se você precisar de alguma emergência ou quiser aproveitar. E esses 20% eles te dão um pouco mais de sanidade, você não está totalmente exposto à renda variável. E fundo imobiliário, que oscila um pouco menos, embora a gente tenha visto aí, e muito em função dessa grande quantidade de pessoas que entraram sem saber muito onde estava investindo, e a primeiro sinal de venda saíram vendendo tudo,
mas o fundo imobiliário ele te traz essa questão do fluxo de caixa e te ajuda muito a potencializar os seus investimentos em outras classes. Beleza, pessoal? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês concordam comigo, se vocês mudariam alguma coisa para quem está começando. E aqui é sempre importante, pessoal, esse vídeo tem o objetivo de falar para quem está começando e não como meta de carteira. Meta de carteira é outro assunto, e aí, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre meta de carteira. Mas isso é para quem está começando. E aí eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou não, mudariam alguma porcentagem. E esqueçam os fundos que eu citei, tá, pessoal? O fundo que eu citei são apenas exemplos de excelentes fundos, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.